Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo, Hugo Victório e Washington José. Era madrugada de uma segunda. O relógio digital marcava 13h14. Meu escritório ficava no 20º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu estava sozinho, imerso numa pilha de laudas de um recurso de apelação tributária. 13h14? Da madrugada. O cansaço já começava a borrar a minha visão e eu massageava as têmporas esperando apenas terminar aquele parágrafo para ir para casa. Foi quando vi o envelope. Ele não estava lá um segundo antes. Não ouvi a porta do escritório abrir. O sistema de segurança não apitou. Mas, bem no centro da minha mesa, sobre as planilhas que eu estava revisando, havia um envelope pardo. O meu nome estava impresso no centro com uma caligrafia escura, que dizia: Advogado de Defesa Designado. Abaixo do meu nome, o campo do cliente constava apenas como o réu. O local da audiência era ainda mais enigmático: Instância 0. Minha primeira reação lógica foi a irritação. Dentro havia apenas uma única folha de pergaminho amarelado. Joguei a folha sobre a mesa e me virei para a grande janela de vidro para observar as luzes da cidade e a chuva, planejando mentalmente a demissão de quem quer que estivesse invadindo a minha sala. Mas quando fiz isso, o meu escritório já não existia mais. Eu não desmaiei. Não houve uma transição de luz, fumaça ou qualquer merda sobrenatural. O processo de mudança de realidade foi instantâneo e desprovido de qualquer efeito especial. Num piscar de olhos, a minha estante lotada de livros jurídicos, a janela de vidro, a cidade de São Paulo, tudo havia sido deletado da minha existência. Eu estava de pé. Embaixo dos meus pés havia uma plataforma de obsidiana perfeitamente lisa, negra e reflexiva, como um espelho de água escura. Ao meu redor não havia paredes, teto ou céu. Eu estava flutuando num espaço escuro, sem nenhum horizonte detectável. À minha frente, flutuando silenciosamente no ar, exatamente na altura dos meus olhos, o pergaminho que eu havia jogado na mesa estava esticado e brilhando com uma leve luminescência interna. As palavras escritas nele haviam mudado. O texto agora se organizava em tópicos, como uma ementa jurídica. Dizia: Manual de Procedimentos da Instância 0. E no exato instante em que foquei os meus olhos nas letras daquele documento, eu soube que se eu ignorasse ou violasse uma única linha daquele texto, eu seria apagado do mundo. Não seria apenas morto, eu seria desfeito. Foi então que li cada palavra do manual. Bem-vindo, defensor! Você foi escolhido para ser o advogado do diabo. Bom, isso não é uma piada nem modo de dizer. É exatamente isso que você leu. Pelo seu histórico, vimos que seria o advogado ideal para representar os interesses de Lúcifer. Sinta-se privilegiado, pois nunca outro humano terá essa oportunidade. A audiência de auditoria estrutural do planeta Terra começará em exatos 2 minutos terrestres. A sua função irrevogável, como já dito, é representar os interesses do réu, o demônio Lúcifer, contra a acusação de sabotagem do projeto humano de Deus. Leia as diretrizes abaixo com absoluta precisão. A penalidade por qualquer infração de etiqueta não é a advertência ou o desacato ao tribunal, é a obliteração atômica e imediata da sua consciência. Regra número 1. Quando o corpo de jurados adentrar ao recinto da plataforma, sob nenhuma hipótese, levante o seu queixo além de um ângulo de 45 graus em relação ao solo. O júri dessa instância
é composto por castas de observadores que operam em dimensões superiores. Seu cérebro comum não tem capacidade para processar a verdadeira forma e magnitude deles. Tentar processá-los visualmente resultará em hemorragia cerebral instantânea, combustão das sinapses e liquefação imediata dos seus globos oculares. Olhe estritamente para a mesa de granito negro à sua frente. Regra número 2. A acusação, Deus, assumirá a tribuna frontal. Ele não possui formato humano ou material. Ele é uma massa de energia fotônica, a própria representação da origem. A luz emanada por ele é desenhada para arrancar verdades e expor segredos da mente. Quando você, na qualidade de defesa, precisar se dirigir à acusação, você deve manter o seu olhar focado estritamente na sombra que a luz dele projeta no chão. Nunca, em nenhum momento da sua sustentação oral, olhe para o centro do brilho. Regra número 3. O seu cliente sentará à sua direita. Pelas leis que regem a instância zero, ele está fisicamente e ontologicamente proibido de mentir sob juramento nesse recinto. Portanto, não o chame para testemunhar e não faça perguntas diretas a ele. Se a acusação direcionar uma pergunta direta a ele, ele responderá a verdade literal e crua, e a verdade bruta do universo esmagará sua tese de defesa em segundos. Você é o escudo dele, deve falar por ele em tempo integral. Regra número 4. O promotor apresentará os crimes históricos dos humanos, as guerras, a barbárie, a tortura, a corrupção e a crueldade, e atribuirá tudo isso como falhas de caráter induzidas pela ação direta do seu cliente. Para ter qualquer chance de vencer esse embate, você não pode negar os crimes. Você está terminantemente proibido de tentar apagar, minimizar ou justificar a história humana. A sua única rota jurídica de absolvição é provar, por meio de lógica argumentativa, uma falha de design de produto por parte do criador. Regra número 5. Se o veredito final for culpado, as custas processuais geradas pelo tempo gasto pelo universo nessa audiência serão liquidadas através do consumo da sua alma. Assim que os meus olhos varreram a última sílaba da quinta regra, o pergaminho brilhante desintegrou-se no ar, transformando-se num pó acinzentado e fino que choveu sobre a obsidiana e desapareceu. O espaço escuro ao meu redor estremeceu. Do chão liso e negro, uma mesa retangular e massiva de granito escuro brotou, sem emitir nenhum som, acompanhada por 2 cadeiras de metal pesado. A mesa não tinha gavetas, papéis ou microfones. Com as pernas fracas e o corpo inteiro coberto por um suor frio, caminhei e me sentei na cadeira da esquerda. Cumprindo imediatamente a regra 1, travei os músculos do meu pescoço, alinhei a cabeça para baixo e mantive o meu olhar fixado na superfície de pedra fria da mesa. Foi então que ouvi. Um zumbido começou a preencher o teto invisível acima de mim. Eram eles. O júri estava ocupando os seus lugares na estrutura. Pelo canto extremo e superior da minha visão periférica, acima do ângulo seguro de 45 graus, eu captei distorções. Fractais de luz impossíveis, rodopiando, multiplicando-se e mudando de forma em velocidades alucinantes. A pressão atmosférica dentro da minha cabeça subiu vertiginosamente, como se eu tivesse sido atirado para o fundo de um oceano. Meu instinto humano natural era levantar a cabeça e olhar para a fonte da luz, mas eu sabia que se erguesse os olhos um único milímetro, as minhas veias iriam estourar. Alguns segundos depois, a cadeira de metal pesado à minha direita rangeu levemente no chão de obsidiana. O meu cliente havia chegado.
Não me atrevi a virar a cabeça completamente, mas pelo limite da minha visão baixa, pude ver os detalhes do ser que sentava ao meu lado. Não havia pele vermelha escaldante, não havia chifres, garras de besta ou um manto de fogo. A figura que ocupava a cadeira do réu vestia um terno cinza, com tecido aparentemente caríssimo, mas amassado nos cotovelos. As mãos dele repousavam sobre a mesa. Eram mãos pálidas, finas e com unhas perfeitamente limpas. A presença dele não irradiava calor do inferno, malícia demoníaca ou uma sede de sangue. A única coisa que emanava daquele ser era apatia. Uma exaustão de um funcionário que trabalha na mesma função ingrata há 13 bilhões de anos sem sequer um dia de férias. Me lembrei imediatamente da regra 3. As leis daquele tribunal proibiam o diabo de mentir. Se eu o deixasse falar, ele seria com certeza considerado culpado. Eu estava ali para ser o escudo dele. Não o cumprimentei, não pedi explicações, apenas engoli a seco e esperei. De repente, sem nenhum aviso prévio, a vasta plataforma de obsidiana foi banhada por uma luminosidade branca tão densa, violenta e absoluta que o brilho quase parecia possuir massa física. A acusação, Deus, havia assumido seu posto na tribuna frontal. O promotor, a origem, o arquiteto. E exatamente como a regra 2 havia alertado, a luz projetava uma sombra imensa no chão de obsidiana espelhada, estendendo-se quase até a base da minha cadeira. Não desviei os olhos nem por um milésimo de segundo. Eu estava prestes a iniciar o embate retórico da minha vida. A voz da acusação disse: "O réu aqui presente é acusado formalmente de sabotagem intencional, dolosa e contínua do projeto Humanidade. Toda a vida na Terra foi corrompida de forma irreparável pela sua intervenção. O réu implantou o conceito da crueldade. As evidências das suas falhas são irrefutáveis e históricas." Simultaneamente àquela voz, o arquivo, os anexos do processo foram injetados na minha memória viva. Não foi um relato frio lido por um juiz, foram milênios inteiros de história num único milissegundo de agonia em meu cérebro. Eu vi, ou melhor, eu senti a textura da dor. Meu cérebro foi bombardeado pela visão e pelo terror dos porões fétidos, imundos e escuros de todas as frotas de navios negreiros que cruzaram o grande Oceano Atlântico. Senti o gosto da terra e sangue nas trincheiras das guerras mundiais, ouvindo o som de jovens com os pulmões derretidos por gás mostarda se afogando nos próprios fluidos corporais. O promotor despejou sobre o meu cérebro as chamas das fogueiras da Inquisição ardendo carne humana em nome da purificação, o horror das câmaras de gás na Europa, a pele descolando dos ossos no exato milésimo de segundo em que o flash de luz atômica engoliu as cidades de Hiroshima e Nagasaki, deixando apenas sombras gravadas no concreto. Senti a dor aguda de milhões de crianças esquecidas, cujos pequenos corpos foram mutilados e despedaçados por minas terrestres, escondidas em campos que um dia foram fazendas férteis, e mulheres que tiveram a dignidade rasgada em violentos e silenciosos porões de ditaduras cujos nomes os livros de história muitas vezes apagaram para proteger a conveniência dos vencedores. A dor cumulativa de bilhões e bilhões de vidas inocentes apagadas de forma brutal. Soltei um gemido baixo e apoiei os meus cotovelos sobre o granito negro, tentando não desmoronar sob o peso esmagador da culpa da minha própria espécie. A acusação estava me afogando com a prova incontestável da perversidade humana para me paralisar emocionalmente. E por uma fração de segundo, funcionou. Fiquei tentado a ceder
e deixar o réu assumir a culpa por toda a nossa sujeira. Afinal, nós éramos monstros, não éramos? Mas a minha mente jurídica, de décadas de salas de tribunais hostis em São Paulo, me despertou. Lembrei da regra 4. Eu não podia e nem iria negar a materialidade daquela crueldade infame. Aquilo tudo era real, mas meu trabalho não era provar a inocência da humanidade. Meu trabalho era inocentar o diabo. Apoiei as mãos sobre a mesa e me impulsionei para cima, colocando-me de pé no vazio daquele tribunal. Mantendo os olhos obsessivamente abaixados, comecei a falar, de forma calculada, a defesa mais lógica de toda a minha carreira profissional. A defesa, Excelência, não nega, sob nenhuma circunstância, a materialidade histórica, emocional ou factual das provas injetadas nos autos. Nós reconhecemos a crueldade, reconhecemos a escravidão, o massacre sistemático e a perversidade profunda como funções ativas e plenamente operacionais no comportamento do produto humano. O que a defesa contesta, Excelência, com total e absoluta veemência, é a culpa real por isso, a culpa pela maldade humana. A acusação está tentando imputar ao meu cliente a autoria de falhas críticas que, na realidade, são ferramentas intencionalmente implementadas e projetadas pelo próprio Criador no momento da criação da Terra. Isso é querer que ignoremos a principal lei aplicada pelo Criador à humanidade. Vossa Excelência fez sozinho a humanidade e todo o código de conduta dela. E nesse código, Vossa Excelência incluiu uma diretriz primordial, inegociável, conhecida em todas as filosofias da Terra como o livre-arbítrio. A acusação orgulha-se de ter desenhado o livre-arbítrio não como uma ilusão, mas como um recurso absoluto de escolha incondicional e liberta. No entanto, do ponto de vista legal, isso exige obrigatoriamente que a capacidade de decisão final resida dentro do cérebro do próprio ser humano. Eu bati com os nós dos dedos no granito para enfatizar o argumento. A promotoria acusa o meu cliente de sabotagem por oferecer a tentação e por sussurrar no ouvido da humanidade. Mas nós ressaltamos, Excelência, oferecer uma opção não é, sob nenhuma hipótese, executar o comando final. Meu cliente não obrigou ninguém a fazer maldade nenhuma. Eu estiquei o braço direito no espaço acima da mesa, gesticulando para a imensidão da tribuna. Quando um humano cruel invade a casa do outro, ergue um martelo e esmaga o crânio do seu semelhante por causa de ganância financeira, ódio territorial ou fanatismo, a tração das fibras musculares do braço dele, o planejamento cognitivo do ato, a covardia e a força da execução são processos biológicos, reações químicas e decisões geradas única e exclusivamente por um cérebro imperfeito que foi desenhado, concebido, patenteado e fabricado por Deus, pela acusação. Eu apontei o dedo indicador incisivo para a sombra no chão. O meu cliente jamais pegou o braço de um assassino e o fez fazer o que fez. O meu cliente apenas apontou que havia uma pedra no chão e que o crânio do vizinho era frágil. Quem deliberadamente escolheu pegar a pedra e usá-la como uma arma para destruir a vida alheia foi a criação perfeita de Vossa Excelência. O réu sentado ao meu lado não possui a permissão para invadir o livre-arbítrio e controlar a musculatura de um ditador assinando uma ordem de um extermínio, por exemplo. Depois que falei isso, um leve chiado de estática começou a irritar os meus tímpanos. A acusação estava nitidamente insatisfeita. A sombra no chão pareceu se contrair, tremeluzir e se alongar como uma lança apontada para o meu peito.
Eu não podia dar espaço para a refutação de Deus. Tinha que ser ágil. Tinha que finalizar a tese de acordo com a regra 4. E além disso, Excelência, para terminar a argumentação da defesa, tenho mais uma prova de que o réu na verdade não é só inocente, como o culpado é Deus, o próprio acusador. O zumbido do júri superior acima da minha cabeça parou de forma repentina, mas com coragem. Continuei. Se Deus, o arquiteto original, diz que possui o título incontestável de onisciente, então, por pura definição, ele possuía a visualização prévia, absoluta, perfeita e total de todas as consequências futuras, tragédias e desdobramentos do próprio projeto antes mesmo de criar Adão e Eva. Engoli a pouca saliva que restava na minha boca seca. Eu estava suando e tremendo, mas o raciocínio fluía. No exato milissegundo em que Vossa Excelência redigiu as leis da humanidade, tais como a perigosa cláusula do livre-arbítrio, e decidiu inseri-la de forma imprudente num ser mamífero primata dotado de um poderoso cérebro, com glândulas transbordando de adrenalina constante, instintos profundos de sobrevivência, imensa capacidade para sentir inveja e com severas noções animalescas de disputa de território e dominância, Vossa Excelência já havia visto a todos os massacres de civis que iriam manchar a história. Vossa Excelência já havia contabilizado todo o sangue que seria derramado. Levantei ainda mais a voz, o meu tom agora perdendo qualquer traço de medo, tornando-se agressivo. Eu mesmo comecei a acreditar em tudo que eu falava, afinal, fazia sentido, e eu nunca tinha pensado sobre isso. Vossa Excelência não construiu um belo jardim de pureza que foi injusta e tragicamente arruinado por um invasor externo malicioso. A realidade dos fatos, atestada pelos anexos desse processo, é que Vossa Excelência projetou detalhadamente tudo isso, deixando todas as portas de segurança escancaradas de propósito, trancou a humanidade frágil lá dentro e agora ousa exigir a condenação de um funcionário subalterno apenas porque a sua criação fez exatamente aquilo que a biologia corrompida e a liberdade restrita concedida permitiam que fizessem desde o primeiro dia. Eu encerrei o argumento e bati com os punhos fechados com violência sobre o granito, os músculos do meu maxilar travados. O réu, aqui presente, não é o autor original da crueldade e não pode ser culpado pelo colapso moral do seu produto. O réu é apenas o espelho que expõe a falha do produto humano intencionalmente defeituoso. O senhor não está realizando um julgamento justo do meu cliente visando a verdade. O senhor está vergonhosamente usando as regras desse tribunal para tentar terceirizar a culpa e encontrar um culpado para o monumental fracasso moral do seu próprio experimento laboratorial. Por fim, a defesa requer a absolvição do réu por ausência completa de responsabilidade. O defeito, Excelência, não é da tentação. O defeito é da criação. Eu parei de falar e soltei a respiração ofegante pelo nariz. A sombra escura e colossal do promotor diante de mim estava absolutamente imóvel. A minha parte na audiência havia chegado ao fim. Executei perfeitamente as diretrizes do contrato. Eu segui todas as regras absurdas à risca. Não cometi o deslize de olhar para cima. Falei diretamente para a sombra no chão para não ser cegado. Calei a boca do cliente com a regra 3 para evitar que a verdade dele nos destruísse. Ataquei a acusação usando o paradoxo da falha de criação exigida pela regra 4. Agora, apenas a sinistra e final regra 5 faltava. Se o júri entendesse que o livre-arbítrio não isentava o instigador, as custas do tribunal evaporariam com a minha consciência para sempre. O julgamento
não foi encerrado com a retumbante batida tradicional de um pesado martelo de madeira contra uma mesa. O julgamento foi concluído com a injeção instantânea, brutal e absoluta de uma única palavra jurídica, cravada a ferro quente e fogo no meu aparelho cognitivo pelas castas do júri. Inocente. No milésimo de segundo seguinte após a transmissão do veredito, a luz onipotente e branca da tribuna de acusação apagou de forma repentina e imediata. A plataforma de obsidiana sólida que sustentava a minha cadeira colapsou sob os meus pés, desfazendo-se no ar. A violenta e abrupta ausência de gravidade me puxou para o escuro, rodopiando no vácuo, e minha consciência humana finalmente falhou. Abri os olhos, puxando o ar para os pulmões de forma desesperada, engasgando com o oxigênio frio e o ambiente condicionado. O meu rosto molhado de suor frio estava amassado desconfortavelmente contra as folhas grossas pautadas de um processo judicial aberto sobre a minha própria mesa de trabalho no meu escritório. Eu estava ofegante. Olhei para o relógio. Ele não havia avançado um único e mísero minuto desde o exato instante em que o envelope pardo maldito havia chegado. 13h14 da manhã. Eu apalpei os papéis. Não havia pergaminho. Eu estava fisicamente, inquestionavelmente, de volta à minha confortável realidade terrestre. Eu havia sobrevivido. Tinha vencido o mais brutal julgamento que a estrutura do universo já concebeu. Eu deveria estar eufórico. Meu ego de advogado deveria estar inflado a ponto de estourar. Eu deveria abrir uma garrafa de champanhe, comemorar sozinho no meio do meu escritório e me sentir o homem mais intocável, brilhante e poderoso do planeta Terra. Mas não houve nenhum tipo de celebração solitária naquela madrugada. Eu apenas me encostei no assento e passei a encarar a parede branca do escritório, sentindo um terror esmagando as paredes do meu peito, roubando toda a minha paz de espírito para o resto dos meus dias. Ao proferir o veredito de absolvição absoluta do diabo, o Tribunal do Universo julgou o mérito e validou integralmente, sem ressalvas, a minha tese baseada na premissa do livre-arbítrio. A humanidade sempre quis acreditar que a nossa essência humana era originalmente pura e bondosa, mas que fomos corrompidos e profanados pelo inimigo. Mas a absolvição que eu consegui com o meu argumento provou definitivamente que tudo isso era a mais covarde e reconfortante mentira. O diabo foi julgado inocente. Deus perdeu o processo. Aquele homem entediado num terno cinza não nos obriga a fazer absolutamente nada no nosso dia a dia. Ele não comanda as engrenagens da nossa dor. Não existe um inimigo invisível sussurrando a corrupção nos nossos ouvidos ou nos empurrando para a barbárie. O grande mal, a crueldade impiedosa que assola e ensanguenta a face do nosso pequeno planeta azul, não são frutos de demônios. São características irremovíveis. Nossas configurações de fábrica. Não estamos e nunca estivemos sendo caçados impiedosamente por monstros, diabos ou forças das trevas sobrenaturais interessadas em devorar os nossos espíritos. A triste e apavorante verdade revelada no tribunal do fim de tudo é muito mais mundana e desesperadora. O universo apenas nos deu as poderosas ferramentas biológicas da sobrevivência, deu a livre escolha, trancou a pesada porta do planeta pelo lado de fora e fechou a chave. Ele lavou as mãos de qualquer responsabilidade posterior e nos deixou inteiramente, completamente e tragicamente sozinhos no escuro, dividindo o confinamento eterno apenas com a pior, a mais doentia e letal espécie de demônio que o código biológico primitivo conseguiu criar. Nós mesmos. Até a próxima. Obrigado.